Olá, você está no canal Espiritualidade Boas Histórias. Para você que está aí com a gente, né? Fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento. Para você que chegou, deu uma olhada no canal, né? Viu alguma boa história, curtiu. Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu tenho uma história massa aqui para contar para vocês. Chama Greve. Edilson Dutra estava mais uma vez a caminho da agência da Receita Federal em Araxá, Minas Gerais. Fazia tempo, não ia lá, com suas atividades na representação sindical, mas o tempo que a família exigia tomavam todo o tempo dele. Porém, assim mesmo, sempre dava um jeito de se fazer lembrado pela turma de Araxá, né? Que contava hoje no atendimento presencial só com o Eduardo e o Dimas, né? É como dizia um ditado que tinha como fundamento a física quântica. A gente é que faz o tempo. Depois de uma vida batalhando pelos interesses da categoria que representava, Edilson sabia bem de sua importância, né? Pois quando ele aparecia, era como se o sindicato tivesse aparecido na pessoa dele. E os sindicalizados se alegravam por não terem sido esquecidos. O que dava à pessoa de Edilson algo de profeta, daquele que foi enviado por Deus para que os sofridos fiéis não se esquecessem das promessas de salvação e desanimassem de viver. O carro do Edilson pegou a estrada que servia de entrada para a cidade. E rapidamente ele chegou ao centro de Araxá, onde ele admirou a igreja matriz de São Domingos de Gusmão, né? E se lembrou de quando a mãe querida, admirada com um homem inteligente de coração bom que o filho havia se tornado, cuja retórica impressionava a todos, disse a ele: Edilson, queira Deus que o raciocínio lúcido e as palavras esclarecedoras que convencem nunca lhe faltem. Mas, se faltarem, apela para a oração, pois assim estará chamando Deus para falar em seu lugar. O Chico Xavier disse que quando as coisas aparentemente ficavam loucas e ele se sentia incapaz de resolver os problemas, ele pediu ao Pai Celestial que não deixasse que ele esquecesse que o Pai tinha planos bem melhores que os dele. Chegando à agência, ele foi recebido pela Joana Dark da Silva, né? Responsável pela limpeza, que abriu um sorriso do tamanho do mundo ao vê-lo. Joana abriu o portão da garagem. Edilson entrou na garagem com seu carro, e assim que ele abriu a porta do carro, a Joana ofertou-lhe um abraço que Edilson aceitou de bom grado. Alegre, como só Joana é, ela puxou Edilson para dentro da agência, onde ele encontrou o Eduardo trabalhando solitariamente em um guichê de atendimento diante de um computador. Poxa, Edilson, faz tempo que não aparece, né? Pensei que tinha pendurado as chuteiras e ido morar nas Bahamas. Edilson sorriu. Que nada, meu amigo, continuamos na luta. Eu vim aqui para saber de vocês. Feliz com a presença do amigo querido, Joana correu para arrumar um café com biscoito de polvilho, enquanto Edilson ligava para Maria Célia, antiga agente da agência, né? Antiga chefa lá, que trabalhava em casa no sistema Homework. Célia não demorou a chegar. O sindicalista, o Eduardo e a Célia sentaram então para conversar. Quando a Célia explicou para o Edilson o segredo da receita daquele bolo de chocolate que só ela sabia fazer, Eduardo apenas ouviu os dois tricotando, pois como estava velho demais, o negócio dele era mais prestar atenção do que falar. Edilson chega então no ponto da reunião que ele tira uma selfie para comprovar para o sindicato sua presença na agência. Na selfie, Edilson aparece sorridente,
apesar de não conseguir ser tão sorridente quanto Maria Célia, uma pessoa naturalmente sorridente, que tinha o sorriso como hábito. Ao lado dela apareceu na selfie a figura fantasmagórica do Eduardo, pouco denso, de cabelos ralos e brancos, óculos enormes e aspecto moribundo. Eduardo costumava brincar que ele já havia morrido fazia tempo. Mas quando abriu os olhos do outro lado da vida, dissera a ele, depois que lhe entregaram o relatório de pendências espirituais, saído de um computador quântico, que voltasse e continuasse trabalhando. Mas, dessa vez, com mais amor e tolerância. Até que regularizasse suas pendências. Coitado do Eduardo, né? E como a agência tinha um cemitério com um vizinho de fundo, seu corpo morto, a partir de então, todos os dias se levantava da cova pouco antes das 8 da manhã e ia trabalhar. No retorno do trabalho do Eduardo, houve alguma dúvida por parte do governo quanto ao fato de ele estar morto e voltar a trabalhar. Mas como não havia qualquer impedimento legal e há cada vez menos funcionários públicos, chegaram à conclusão que não haveria problema e que o retorno ao trabalho de funcionários mortos poderia ser até a solução para a falta de mão de obra no serviço público. No futuro, é claro, os funcionários seriam robôs equipados com poderosas inteligências artificiais vendidos no Mercado Livre pelo Elon Musk ou alguma empresa chinesa. E esse problema acabaria por deixar de existir, mas o futuro ainda estava para acontecer, não é? E o presente carecia de soluções. Então, que os mortos fossem muito bem-vindos de volta ao trabalho, começando pelo Eduardo. Que vida é essa, né? E o Dilson então falou para o Eduardo que ele tinha que votar através da internet sobre uma demanda sindical, mostrando ao amigo como fazer. E apesar de estar lidando com um morto-vivo, e os mortos-vivos, todo mundo sabe, não lembram de muita coisa, Edilson tinha fé que o Eduardo conseguiria votar com sua ajuda. E não é que o Eduardo acabou votando direitinho de acordo com as instruções do sindicalista, que abriu um sorrisão ao ver a confirmação no monitor do computador do Eduardo de que o voto dele havia sido enviado pela rede. Terminada a sua missão em Araxá, Edilson abraçou a Célia e o Eduardo. E quando saiu da sala, deu de cara com a Joana, que disse a ele que precisava falar urgentemente com ele. E dê sua mão, Edilson. Sorridente, Edilson deu a mão para a Joana e tudo em volta dele mudou. Diante de seus olhos apareceu então um velho de barbas brancas sentado num trono em cima de uma nuvem. Que bom que a Joana trouxe você, Edilson. Estou precisando urgente da sua ajuda. Vendo aquela cena surreal, Edilson meio que desconfiou do café da Joana. Ou talvez a alucinação se devesse ao biscoito de polvilho. Quem é você? Sou Deus, é claro. Você está me enxergando do jeito que acredita que eu seja, da maneira como lhe ensinaram quando você era um menino. Mas eu posso aparecer para você com a cara do Lula, do Trump ou do Zelensky, né? Se achar mais adequado. A Joana trabalha para você? Deus tateou a longa barra. A Joana é um anjo que tem um poder peculiar. Ela é capaz de temperar as coisas com o tempero do amor. Portanto, o café que ela faz anima mais. O chá de camomila da Joana acalma mais. A comida que ela prepara alimenta mais. Se você estiver desanimado e ela dá um abraço, e ela lhe der um abraço, se ela lhe der um abraço, né? Você se sentirá reanimado na hora. Bem que eu desconfiei que a Joana só podia ser mesmo um anjo bom. Pois apesar de ter pouco, sobra a ela a vontade de ajudar. E não faz outra coisa que não seja ajudar quem aparece no caminho dela carecendo de um ouvido para desabafar, de um conselho, de um afago. Pois é, pedi a ela que trouxesse você aqui. E o que é que o senhor quer de mim? Levando as mãos ao rosto, Deus deu um longo suspiro.
Acontece o seguinte, Edilson, o pessoal do inferno está ameaçando entrar em greve. E eu preciso de alguém que faça com que eles compreendam que não faço distinção entre meus filhos. Portanto, a evolução fará com que eles se tornem anjos. Causa e efeito? Um sorriso apareceu no rosto de Deus. Você entendeu, Edilson? Se é dado a cada um conforme o merecimento, se cada um colhe obrigatoriamente o que planta, se nenhuma ovelha se perderá, quando os meus filhos entenderem que o céu depende deles e de ninguém mais, vão parar de chiar e começar a agradecer. Aí o Edilson pensou, né? Pô, mas descer no inferno, né? Será que não tem um outro mais capacitado que esse seu pobre filho que possa intermediar um diálogo entre as potências do céu e do inferno? Deus soltou uma gargalhada. Qual é, Edilson? Não confia em mim? Mas é o seguinte, e se eu simplesmente não quiser entrar nessa furada? Os olhos de Deus brilharam. Então passará a viver a eternidade da culpa, que não deixará mais você dormir sossegado, por ter pisado no tomate com seu Pai Celestial, que te ama mais que tudo. A cabeça de Edilson pendeu para frente como se tivesse pesada demais. Tá bom, vai. Eu faço o que o meu pai, que me ama mais do que tudo, quer que eu faça. Estendendo os braços, Deus sorriu para Edilson. Vem cá, filhão, me dá um abraço. Joana pegou Edilson pela mão e arrastou até o Pai Celestial, que deu um abraço show de bola no sindicalista, enchendo de energias da coragem, da paciência, perseverança e da boa vontade. Quando Edilson se viu livre do abraço, também abriu um sorriso. Tô pronto, Pai Celestial. Tudo em volta de Edilson mudou outra vez, a não ser a Joana pegando ele pela mão. Puxa, Joana, como foi que você arrumou esse tranco? Bom, não faz muito tempo. Toda vez que eu morria, minha alma ia parar no inferno. Chegando lá, eu me rebelava, me revoltava, xingava até. Mas com o tempo fui vendo que essas coisas não melhoravam a minha situação espiritual em nada. E comecei a ajudar os ajudantes do Pai Celestial que trabalhavam nas sombras tentando melhorar a sintonia dos mortos com o paraíso. Até que eu melhorei a minha sintonia com o paraíso. Porém, quando cheguei lá, me bateu saudades daqueles que amava e que continuavam nas trevas. E passei a ajudá-los a também se sintonizarem no bem. E de tanto ir e vir, creio que chamei a atenção do Pai Celestial. Sem mais nem menos, tudo parou de rodar. E Edilson viu que estava num lugar sombrio, cercado por demônios de cara ruim. Então Deus se dignou a enviar um emissário para falar por ele, né? O demônio se virou para os demais, arregalando os olhos e alteando a voz. Tá vendo, galera? Se a gente não faz operação padrão, o patrão ia continuar fingindo de surdo. Edilson ficou pensando como seria a tal operação padrão, quando o demônio abriu a boca mostrando os dentes enormes e afiados para ele. Tem 2 meses que paramos de torturar as almas que chegaram por aqui. E elas estão começando a achar bom morar no inferno. Porém, o mais legal mesmo é termos paralisado o serviço de atormentar os vivos, que deixaram de temer o aquecimento global, as guerras, a fome, e estão começando a se conformar com a vida na Terra, procurando aproveitar os pequenos prazeres sem se perturbarem com o futuro de suas almas. Não estando aí nem para o céu, nem para o inferno, e nem para o Pai Celestial. Vendo a seriedade da questão, Edilson começou a trabalhar para pôr fim à greve. O que vocês estão reivindicando? O demônio que falava pelos demais encarou o sindicalista. Queremos a reestruturação da carreira, correção salarial de acordo com a inflação, o aumento do vencimento básico, além de melhores condições de trabalho e igualdade na representação na mesa de negociações trabalhistas dos funcionários da espiritualidade. Pois os anjos têm do bom e do melhor, e nós ficamos só com as migalhas. Os demônios cercaram Edilson e a Joana, quando o sindicalista entendeu que não conseguiria mudar o humor daquela turma com simples palavras. Pegando um porrete cheio de pregos com a mão, o demônio que liderava os outros começou a bater com o porrete na outra mão. O negócio tá feio, né? Coitado de Edilson, que furada que ele entrou.
A representante sindical é isso aí, né? Tem que encarar, né? Ter coragem, e coragem não falta para o meu amigo Edilson Dutra, né? Não sei se você é muito corajoso ou muito burro para vir aqui encarar a gente, mas o negócio é que vamos dar um jeito em você e na sua amiga aí, e o que sobrar, a gente manda pelo Mercado Livre para o patrão. E eu tenho certeza que quando ele receber nossa entrega, vai perceber que estamos falando sério. Ou ele dá o que queremos, ou a máquina vai parar. Joana regalou os olhos para Edilson, como se perguntasse a ele o que fazer. Edilson pensou, e como não achava a saída, fez o que a mãe lhe sugerira para fazer quando lhe faltassem as palavras. Ele caiu de joelhos e começou a orar pedindo o socorro de Deus, mesmo sabendo que não tinha todo esse cartaz com o Pai Celestial. Porém, quando Joana viu o que Edilson fizera, ela fez o mesmo, ela também começou a rezar. Aí, um facho de luz laranja saiu do meio da testa de Joana, porque ele era um anjo, indo até o céu. E após um segundo, do céu desceu um facho de luz azul que cobriu o demônio líder de porrete na mão, fazendo aparecer uma senhora de olhar triste ao lado dele. Mamãe! A velhinha olhou para o demônio e sorriu um pequeno sorriso. Que bom que pode me ver, né, meu filho? De onde que a senhora saiu? Seguinte, desde que chegou ao inferno, tem estado ao seu lado tomando conta de você, tentando intuí-lo à prática do bem, para que assim possamos vibrar na mesma sintonia e voltarmos a participar às claras um da vida do outro. Mas você não ajuda muito, né? O demônio estava visivelmente estarrecido com aquela revelação, e meio sem jeito deixou o porrete escorregar da mão e cair no chão. A senhora é um anjo, eu sou sim. E não passo as horas do meu dia atrás do meu filho perdido por causa do salário, mas por causa do amor que eu tenho por você. Se a senhora me amasse de verdade, dava um jeito de conversar com o patrão e me tirar daqui. Meu filho, eu posso muitas coisas, mas não posso passar a perna na justiça divina. Contudo, vou esperar o tempo que for preciso pela sua recuperação moral, pois é grande minha esperança de nosso reencontro. A velhinha moveu a cabeça e seus olhos pousaram na dupla Edilson e Joana. Vamos lá, meu filho. Começa a sua mudança ajudando essas duas pobres almas, para que a paz volte a reinar entre os trabalhadores do Pai Celestial. Quer que eu pare de chá? Quero que eu quero que você se torne um anjo. E anjos também chiam. Porém, eles não descem o porrete naqueles que os desagradam, entendeu? Ser um anjo é ser paciente, ter fé. Ter fé que a essência do Pai Celestial está dentro de todo homem, e que todo homem está destinado a se tornar um anjo. Portanto, devemos tentar tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. A velhinha fez um afago no rosto de pedra do filho. Procuremos usar a palavra, a razão e o bom exemplo para convencer, e não a força e a estupidez. Claramente comovido pela visão da mãe, o demônio tomou um susto quando a luz azul que descera do céu se apagou e a mãe do demônio desapareceu. Ele então se virou para Edilson e Joana e disse: volte para o Pai Celestial e diga a ele que nossas reivindicações são justas. E se ele for justo como diz que é, vai tomar ciência delas em vez de nos ignorar. Joana se levantou, pegou a mão de Edilson e puxou ele para dentro de um portal que se abriu diante dos olhos do sindicalista e que dava no céu. Deus ouviu atentamente o sindicalista e disse a Edilson que tomaria as devidas providências para acabar com a greve, agora que sabia do que os grevistas reclamavam. Feliz da vida por não ter apanhado, Edilson voltou ao corpo puxado por Joana. E quando seus olhos viram o corredor da agência da Receita Federal em Araxá, ele sorriu, elevando um pensamento à sábia mãe. Gratidão, mãe, pelo seu conselho. Barato de história, né? Fala sério, né? A história começa falando de um sindicalista e quem lê fala, poxa, que história chata, né? Quero ir visitar uma agência da Receita Federal, numa cidadezinha de interior. Que graça que tem isso, né?
Mas aí, chegando lá, ele encontra com a Joana Dark da Silva, né? Um anjo de Deus. Ela fala, olha, Edilson, eu preciso da sua ajuda. Ele não, ele tinha se reunido com os colegas e estava todo feliz. Ele falou, não, eu te ajudo, o que você quer? Ela pegou ele pela mão e levou ele no céu. Aí ele se viu diante de Deus. E Deus falou, olha, você é sindicalista, você é bom para poder dialogar, né? Fazer com que as partes, numa greve, cheguem a um ponto comum, né? Um acordo para acabar com a greve. Então você vai me ajudar a acabar com a greve no inferno. Aí o Edilson, no inferno? É ruim, né? Aí Deus falou com ele, ó, se você não me ajudar aqui, papai, quando o bicho pegar no dia da sua morte, papai também não vai te ajudar, não. Porque é causa e efeito, né? Aí aqui você colhe o que planta. Né? Se você colher bem, se você plantar o bem, vai colher o bem. Se você plantar um pouco caso, correr do fogo, aí na hora que chegar a sua hora e o bicho pegar, você vai estar sozinho, irmão. Aí o Edilson, então tá bom. Tô sem saída. Aí Deus falou, não, vem cá, deixa eu dar um abraço. Aí Deus abraça o Edilson. Isso é o legal da história, né? No abraço de Deus, Deus carrega o Edilson luto de coragem, né? Aí o Edilson fica todo empolgado. Mano, pode me mandar pro inferno. Aí chega lá no inferno, a galera lá tá brava com os anjos. Cara, tudo pros anjos, nada pra gente. Né? Aí os demônios não queriam conversa. Eles queriam descer o porreto no Edilson e mandar ele todo quebrado para Deus lá, para Deus ver que eles estavam falando sério. Né? Aí o Edilson viu que conversar ali ia ser perda de tempo. Então ele lembrou do conselho da mãe dele. Quando se o bicho pegar, se faltarem palavras, vamos pedir ajuda para Deus, né? Aí o Edilson, interessante a história, que ele fala, cara, ele sabia que ele não merecia, né? Pediu alguma coisa para Deus e Deus instantaneamente apareceu para salvar ele. Ele não tinha esse mérito. Ele esperava apanhar. E pelo menos que Deus desse força para ele apanhar sem sofrer demais, né? Suportar o sofrimento. Né? Mas a coisa foi melhor do que imaginava, né? Porque na hora que ele, pô, vou rezar, aí a Joana, que era um anjo, está do lado dele, merecedora de todas as graças, começou a rezar também. E aí o pedido da Joana chegou no céu imediatamente, né? Aí desceu uma coluna de luz azul sobre o demônio, que fez com que aparecesse o anjo da guarda que protegia ele. Porque até os demônios têm seus anjos da guarda, porque Deus não deixa ninguém desamparado. Né? Aqueles espíritos que procuram tirar eles do caminho do mal, levar para o caminho do bem. E na hora que o demônio olha e vê a mãe dele, mãe, até que a senhora saiu, fala, eu sou um anjo, meu filho, eu estou aqui te protegendo, né? Mas você não ajuda, né, filho? Mas Deus é tão bom, né? Ele me revelou para você. Agora você acha que você sabe que você tem um anjo da guarda, né? Aqui do seu lado. Não é só eu. Aqui nesse lugar, em todos os lugares, os anjos estão ajudando. Quem ama não cuida, não deixa para trás, né? Ajuda no que pode. É isso aí que é ser anjo. Aí o cara falou, cara, tô fazendo greve contra os anjos, tô aqui pronto para bater em 2 anjos, né? Que o pobre do Edilson está com caminho de ser anjo, né? E a Joana que já é um anjo quase tudo. E como é que eu vou fazer uma coisa dessa quando a minha mãe é um anjo, está aqui do meu lado me protegendo? Aí não dá. Aí ele maneirou. Chegou pro Edilson, volta lá pro chefe e fala com ele das nossas reivindicações. Melhorou o tom da coisa, né? Ficou menos violenta, né? E aí o Edilson foi a caminho do céu. Ele, obrigado, mãe, né? Porque a mãe dele tinha sugerido a ele que quando faltassem as palavras, ele apelasse para uma oração. Que boa história, né? Que boa história. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. Sendo assim, fiquem com Deus e até a próxima boa história.